Bom, hoje nós estamos com a doutora Karina, no Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, para falar sobre o que fazer quando a pessoa tenta o suicídio. Karina, por favor, se apresenta para a gente e qual o cuidado que a família tem que ter e o que fazer nesse momento tão delicado. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que o Hospital Santa Mônica sempre me propicia e o acolhimento para a gente abordar esse assunto espinhoso, principalmente porque a gente lida com muito estigma, o suicídio é um tabu, e eu tenho trabalhado realmente numa ampliação de awareness para a gente realmente convidar as pessoas a olharem sobre esse assunto e a falarem sobre esse assunto. Eu sou psicóloga, eu sou também coordenadora da pós-graduação em suicidologia e meu pós-doutorado foi totalmente direcionado para fazer o acolhimento, principalmente de pessoas enlutadas por suicídio. Então, para você entender qual é a extensão e a minha preocupação real com o assunto, e agradeço por estar aqui com vocês falando no dia 10 de setembro, que é dia que é uma marca realmente para que a gente possa tomar e direcionar nossa atenção para essas questões, principalmente do sofrimento existencial. Quando você me pergunta, né, e quando você pede para que eu fale sobre o que fazer quando alguém tenta o suicídio, a primeira coisa que a gente precisa pensar em termos de conduta é não julgar. É fácil e é muito comum, né, a gente vê, e é lógico, todos ficamos desesperados quando um suicídio acontece, mas quando eu falo não julgar, é direcionar principalmente a família e os amigos a não ficarem perguntando para a pessoa que tentou o suicídio por que ele fez isso. E normalmente o discurso que a gente encontra é por que você fez essa besteira? Isso torna, né, é um discurso que acaba trazendo mais sofrimento para aquele que tentou. E eu quero falar que todas as vezes que alguém tenta um suicídio, existe uma descarga de energia e que essa pessoa ela está em estado, principalmente em estado de perturbação. Então, uma das orientações que eu falo e que peço para que você, familiar, numa tentativa de suicídio, é só acolher, sem precisar ficar perguntando por que ele fez e tentou o suicídio. Por quê? Porque a gente, todas as vezes que existe uma tentativa, a gente precisa entender que existem pelo menos duas fases. A fase que a gente precisa meio que apagar o fogo, a gente precisa cuidar dos sinais vitais. Então, leve esta pessoa sim para o hospital, leve sim, né, e preste socorros, mas sem ficar perguntando, porque essa pessoa está em estado de perturbação que ela não vai conseguir responder. Um segundo momento é este momento em que todos da família, todos os amigos, todas as pessoas que se importam com essa pessoa, né, e posteriormente a gente vai conseguir conversar sobre isso. Normalmente o que a gente tem que pensar é que uma pessoa nunca tentou suicídio porque ela está bem, né? E isso é um a priori, isso é um conhecimento que a gente precisa entender e que eu me respaldo muito nos estudos de Schneidman, que ele fala que suicídio significa um sofrimento existencial intenso. Na verdade, Schneidman ele fala que suicide as a psychiatric, que eu traduzi como sofrimento existencial, porque eu não posso traduzir como um sofrimento psíquico somente. A pessoa existencialmente ela está, né, doente, ela está com aquilo que eu cunhei por processo de morrência. E processo de morrência significa um definhar existencial. Muitas vezes nós somos furtados e assaltados por fragmentações na nossa existência. E uma delas é a impossibilidade da gente acreditar que é possível a gente superar algumas adversidades e algumas dificuldades. Portanto, num primeiro momento, então, o que eu quero convidar você, familiar, é acolher esta pessoa, levá-la, obviamente, para um hospital, sem ficar questionando, e aí falando para ele, você não está sozinho. Falando para esta pessoa, olha,
independente dos motivos que fizeram com que você esteja desta forma e tenha tentado se matar, nós estamos com você. Você não está sozinho. E essa forma acolhedora de falar, ela ajuda bastante, principalmente em alguma pessoa que às vezes não entende, mas só queria se libertar e se livrar do sofrimento. E aí, então, depois, né, numa psicoterapia, num atendimento interdisciplinar, é possível que a gente consiga resgatar e tentar entender e compreender o ato suicida. Tá? Então, aí, então, a primeiro momento, realmente a gente vai precisar cuidar, né, desta pessoa, e num segundo momento que as compreensões e as motivações elas vão poder ser mais digeridas, mais acolhidas e mais cuidadas. A família também precisa fazer uma psicoterapia, né? Isso é muito importante, porque, na verdade, a gente não pode colocar aquele que tentou suicídio como bode expiatório. Eu não estou falando que toda pessoa e toda família tem uma função, né, tem uma disfuncionalidade, mas é importante porque existem muitas desarmonias relacionais. E aquele que tenta o suicídio, muitas vezes expressa e comunica uma disfunção, uma dificuldade realmente em lidar, né, com os conflitos, em lidar com as adversidades e com os problemas. Não necessariamente toda a família precisa fazer também psicoterapia, mas normalmente, todas as vezes que eu tenho um paciente que tenta o suicídio, logo depois que ele retorna, que é a segunda fase que eu mencionei inicialmente, eu chamo a família para entender o impacto que essa tentativa, né, teve para cada membro da família, porque cada um, querendo ou não, acaba percebendo de uma maneira diferente. E uma das coisas que eu me lembro, tem um documentário que se chama Ponte, e um dos personagens, que é, né, é verídico esse documentário, um dos personagens me chama muito a atenção, porque ele fala assim, eu tentei o suicídio, né? E agora eu trabalho na militância da prevenção do suicídio. E uma das coisas que eu mais tenho dificuldade é tirar o estigma e convencer os meus pais que eu não vou tentar novamente. Eu encontrei a vida, eu fui salvo, eu pude ressignificar minha vida e minha história, mas fazer com que os meus pais acreditem que eu não vou tentar mais me matar tem sido um outro desafio. E isso acontece, isso também é muito comum, até pela preservação da família, até pelo amor que a gente sente por quem tentou o suicídio, isso é muito comum. Só que também é um ponto para a gente também conversar. Por quê? Todas as vezes que há uma tentativa de suicídio, a gente precisa se esforçar, fazer um trabalho interdisciplinar, como eu disse, precisa ter, né, um acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, com outros tipos de ajuda, né? Tem pessoas que fazem tratamentos homeopáticos, tem pessoas que, né, recorrem à acupuntura, ao reiki, as terapias ocupacionais, ou seja, né, inclusive para questões de religião também, ou seja, a gente precisa, na verdade, ampliar as possibilidades existenciais para fazer com que a pessoa fique bem, né? A gente não tem só uma única forma da gente ficar bem, e as pessoas também. Então, assim, a gente sempre tem que ampliar esses direcionamentos de ajuda e, com isso, a gente ajudar essa pessoa a ressignificar o sofrimento dele, e que isso faz parte de um programa que eu trouxe, né, que eu criei, que se chama Programa RAISE. Raise significa elevar, né? Então, e também se torna um acrônimo. E aí, então, esse RAISE, o R, significa ressignificação de percepções, principalmente do problema. E aí o A significa acolhimento integrativo do sofrimento existencial. Esse é o gerenciamento de crise que eu proponho como tratamento, né, e como condução. Na verdade, é uma forma de trabalho que eu tenho todas as vezes que eu tenho alguém que tenta se matar. Então, eu começo a trabalhar com a ressignificação das percepções e o acolhimento integrativo, por isso que vale a pena a gente direcionar ajuda para várias áreas, né, deste sofrimento existencial. Cada um sofre à sua maneira e a gente precisa, principalmente, inovar, e eu agradeço, Santa Mônica, por estar trazendo esta inovação, porque não é somente falar,
Eu costumo falar que falar é importante, sim, principalmente nesta área. Em 2013, eu finalizei o meu doutorado e a questão que eu trouxe como consideração final foi por que se calar se o falar é tão importante? Mas eu vejo que eu tenho modificado a minha forma de prevenção. E essa modificação e essa alteração, ela se encontra num convite da gente não ficar somente falando, né? A gente precisa trazer uma ação, que eu falo, se falar é importante, né? Acolher, né? É a melhor ação. Então, a gente precisa trazer como ação principal, né, a priorização desse acolhimento. E acolhimento, quando eu falo de um acolhimento integrativo, no sentido da gente respeitar e tentar explorar e investigar as motivações que fizeram com que a pessoa, né, tentou se matar. Então, eu acho que é importante isso. Por quê? Quando a gente fala em acolhimento, a gente meio que consegue quebrar, né, o preconceito, os julgamentos. Quando a gente fala de acolhimento, a gente está sabendo que cada um tem a sua própria singularidade. Quando a gente fala de acolhimento, a gente está falando de identificação de necessidades. E cada um tem a sua própria necessidade e a gente precisa entender o que provoca sofrimento nesta pessoa. O que você atribui a esse aumento considerável no número de suicídios, principalmente entre jovens, entre 15 e 29 anos? A gente teve, né? Na verdade, a gente tem duas faixas de desenvolvimento bastante, né, que a gente precisa tomar bastante atenção. Né? Uma são os idosos e a outra é essa faixa etária dos adolescentes. Eu acho que tem várias razões aí, se a gente entender. Primeiro, que a gente tem que pensar que o suicídio é multifatorial. Segundo, que a gente também tem que considerar que os adolescentes, muito mais antes, eles estavam com uma dificuldade enorme de se comunicar. Né? Agora, quando eu falo agora, a gente tem adolescentes que a gente também, adulto, tem o privilégio de estar perto. Né? Então, acho que com o advento da pandemia, a gente teve mais condições de estar mais próximo dos nossos adolescentes. Né? Não estou falando que somente seja isso, mas eu acho que teve uma modificação também, e aí os adolescentes pareciam que eles estavam gritando principalmente por socorro, por comunicação, e mesmo quando a gente tentava se comunicar e se aproximava, eles não nos permitiam. Mas eu entendo assim que antigamente, né, quando eu falo antigamente, olha só que interessante, né? Antes pandemia, a gente estava numa preocupação de trazer os nossos adolescentes muito mais para um mundo real do que um mundo virtual. Hoje em dia, nós adultos precisamos, né? A gente precisou também inovar. Então, por isso que eu falo antigamente, porque agora eu entendo que a linguagem entre adultos e adolescentes ela está um pouco mais compreensiva, porque nós, adultos, precisamos, inclusive, né, nos comunicarmos, né, pela internet. Aqui a gente está, né, fazendo, né, essa gravação pela internet, utilizando esta linguagem. Então, hoje em dia, não destoa tanto como antes destoava. Antes existia até um certo incômodo quando um adolescente ficava 24 horas na frente da telinha, na frente de um computador. Hoje em dia a gente não pode fazer isso. Então, eu acredito que a prevenção, principalmente da adolescência em relação aos comportamentos autodestrutivos, mudou. Porque antigamente também eu falava, olha, observa o isolamento. Agora está todo mundo... Todos nós tivemos que lidar com isolamento. Olha, observa. Então, assim, hoje em dia, eu tenho direcionado a atenção e dado orientações. Observem agora, a gente tem mais chance de estar mais perto dos nossos adolescentes, isso é fato. E observem se dentro de casa eles começam a apresentar um certo isolamento e uma certa anedonia, uma falta de interesse pelas atividades, inclusive, que acontecem dentro de casa.
né? Então, assim, a orientação tem sido diferente. Alguns casos que antes não eram diagnosticados, durante a pandemia a gente viu um boom de pessoas procurando, né? Pais procurando os psiquiatras, procurando os psicoterapeutas, porque foram ativados vários processos ansiógenos e alguns transtornos precisaram serem vistos. Isso eu acho também interessante. Um outro ponto, eu também tenho dados de pessoas que eu trabalho na saúde, então, assim, alguns lugares falaram para mim, Karina, mas tem sido tão interessante porque alguns adolescentes que antes se cortavam, não se cortam mais. Isso eu achei bastante interessante, porque eles não poderiam ir no hospital. Então, houve também uma mudança que a gente precisa considerar com a questão do isolamento, com a questão de que a gente não podia ir para os hospitais, houve de uma certa maneira, não estou falando todo mundo, mas assim, houve um grupo que começou a acionar o instinto de sobrevivência, porque se tentasse o suicídio, não poderia ser socorrido, né? E se fosse para ser socorrido, correria o risco também de pegar o Covid-19. Então, houve muita mudança na maneira da gente fazer também essa prevenção. Por isso que eu acho que é importante a gente estar sempre atento e sempre se atualizando em relação ao significado do sofrimento deste adolescente. E aí sempre partir para a conversa, abrir espaços para que você, inclusive, porque o adolescente é muito monossilábico. Quando você pergunta se você está bem, ele fala, tô, né? Então, assim, talvez se você contar, você pai ou mãe, contar alguma coisa do seu dia a dia, sobre a sua rotina, sobre as suas dificuldades, é uma possibilidade de você abrir espaço para esse diálogo. Então, cria um canal, né? Cria um canal de leitura do diálogo. Então, acho que isso é bastante bacana, porque você viu que até a maneira como eu trabalhava com a prevenção com os adolescentes tem mudado, né? Então, assim, hoje em dia, eu tenho feito algumas palestras, principalmente em escolas, com os adolescentes, que, como eles têm uma linguagem mais fácil, né, pelo computador, eles preferem não usar a câmera, e eu tenho respeitado muito essa condição, e eles preferem falar sem se mostrar, e que também tem sido interessante, porque para aquele que tinha dificuldade social, para aquele que sofria por bullying, né, no tete-a-tete, a pandemia, ela mudou também, porque ele não precisou mais enfrentar socialmente os conflitos e encarar as desarmonias relacionais. Então, você percebe, Cristina, como é que a gente teve essa mudança e a gente teve que se atualizar, nós, profissionais da prevenção do suicídio, do comportamento suicida e dos processos autodestrutivos, a gente teve que também se acolher, porque a gente teve que se virar nos 30 e acolher esta singularidade que foi se configurando de uma forma diferente. Mas eu sinto que muitos sentem esse isolamento também, né? Por outro lado, de não estar com os amigos, de não poder sair, de não poder estar junto. Então, eles também têm esse lado de estarem sentindo esse isolamento de uma forma mais... de não estar na escola, por exemplo, né? De não, como tem a turma que já tinha problema e, com isso, trouxe o alívio de não estar na escola, os outros que estavam levando uma vida normal sentiram essa ausência, né, de estar próximo dos amigos, de conversar, né, porque é diferente você estar conversando com os amigos de estar conversando com seus pais, por exemplo, né, é uma realidade. Mas você sabe que eu acho que a grande vantagem, se é que existe alguma vantagem em todo esse caos que a gente tem vivido, é a possibilidade, primeiro, de uma integração maior familiar, tá? E também do adolescente descobrir como se autogerenciar no próprio tédio. E isso é uma coisa que eu vejo que se transformou, porque antigamente, né, para passar o tempo de um adolescente, eles eram muito mais exigentes. E a gente, adulto, a gente conseguiu entender um pouquinho melhor, porque a gente também foi obrigado a gerenciar o nosso tédio.
Então, a gente também foi obrigado a gerenciar esse isolamento e essa falta, né, de interação social tete a tete. Aí, então, isso que é importante a gente salientar. Os adolescentes e nós, adultos, e as crianças estão entendendo que é muito diferente você ter um distanciamento social e um distanciamento físico. E nós nos obrigamos, principalmente pelas saudades, pela falta, por exemplo, esse adolescente que sente falta da interação, né, tete a tete, ele precisou ser muito mais criativo no sentido de fazer valer aquilo que faltou para gerenciar as faltas. Então, eu também acho que, nesse momento, a gente precisou se inovar e muito, né? E os nossos adolescentes, que são muito mais criativos do que a gente, eles utilizaram toda a potência. Uma das coisas mais bonitas que eu vi, e eu acompanhei algumas escolas nesse processo, né, de gerenciamento de crise, porque querendo ou não foi um gerenciamento de crise para todos nós. Os adolescentes trazem ações muito mais criativas. E a gente achando, por exemplo, né, coordenadores de escola, diretores, querendo ainda, tentando se adequar a ser youtuber, né? Porque é isso que a gente precisou ser, né? A gente precisou se virar muito, né? Nessas coisas tecnológicas, a gente precisou, né, oferecer aula online. Eles já tinham esse tipo de procedimento e esse Como tipo entreter, de né? e Como muitas entreter todo esse tempo, né? Essa Pois é, moçada. muitas vezes foram os próprios adolescentes que ajudaram a É. coordenação, que ajudaram os professores, que ajudaram os pais. Eu fui muito ajudada pelos meus filhos, você entende? Porque agora, né, a gente também começa a entender que o adolescente também está sendo reconhecido pela facilidade e potencialidade dessa linguagem virtual. Então, lógico que tudo tem os seus prós e contras, lógico que a gente tem dificuldades, lógico que a gente também tem que cuidar dos adoecimentos. Uma das minhas maiores preocupações quando começou a pandemia é que eu conversava com os meus professores lá da pós-graduação em suicidologia e a primeira turma, né, que a gente precisou interromper as aulas presenciais, né, claro. E a gente conversava sobre a nossa preocupação de aumentos de suicídios, porque a gente imagina que todas as vezes que existe qualquer situação de crise, é óbvio que a gente também pode antecipar que vão aumentar os números de adoecimentos mentais. E essa era a nossa preocupação, né? Portanto, não somente com os números que aumentariam, mas hoje a gente está enfrentando aquilo que a gente se preocupou. Então, em março, nós já começamos montando um programa, que aí é o filho do programa Raise, que é o programa Raise Somos Mudanças. E a gente começou a fazer várias ações, inclusive assistencialistas, entendendo e falando para as pessoas, olha, a gente está dando um curso sobre luto, a gente está dando assessoria para lutos coletivos, a gente está fazendo plantões psicológicos, e a gente juntou os grupos de vulnerabilidade e começou a fazer uma oferta de ações, tanto de atendimentos psicológicos, quanto de acolhimentos, orientações de casais, orientações para os pais, como é que eles poderiam explicar né, o Covid. A gente também fez várias ações de oferta de reiki, né, vários trabalhos psicoeducativos, conversando, fazendo rodas de conversa entre os educadores, tanto é que um dos nomes das ações chama Programa Educar Dores, porque a gente sabia das dores dos profissionais da educação, porque a gente ficou, né, caiu numa situação de incertezas. Isso quer dizer que, se a gente cuidar do cuidador, que a gente está entendendo que somos nós, a gente também tende a cuidar dos adolescentes. E se a gente também cuida dos adolescentes, a gente também está cuidando dos cuidadores. Você vê que começou a acontecer uma via de mão dupla o que nos permitiu fazer uma prevenção e um Dia Mundial de Prevenção diferente, né? Tanto é que, mesmo sendo online, eu repito e convido as pessoas a entenderem que a melhor ação
de uma prevenção do suicídio é o acolhimento. E aí, então, como acolher? Como entender sem julgar? Porque uma das coisas que eu mais observo é falar, eu recebo julgamento pela minha atitude, as pessoas não entendem por que eu tentei o suicídio, eu escuto isso dos pacientes. Então, como acolher sem julgar? Sem fazer esse pré-julgamento e ficar questionando por quê, né? Eu acho que a tua pergunta é perfeita, Cristina, porque eu acho que também o acolhimento é via de mão dupla também. Por quê? A primeira coisa eu falo daquele que se sente julgado. E aí, então, eu coloco para você uma frase, né, que eu tenho, que é assim: quem está longe julga, quem está perto compreende. Isso quer dizer que, para aquele que é julgado, a gente precisa, às vezes, se colocar no lugar dele, porque é muito mais difícil ser vidro, né? Ser vidraça do que pedra. E muitas vezes a gente vê que é muito mais conveniente as pessoas serem pedra em vez de vidraça. Então, estou falando agora do lado daquele que é julgado. Realmente, se a gente entende, tem um posicionamento e uma compreensão empática, né? Uma compreensão de que eu não gostaria de ser julgado desta forma, porque todos nós já fomos julgados, todos nós já ficamos no lugar de vidraça. Todos nós sabemos que crítica e julgamento não ajuda ninguém. Então, cada vez mais, a gente precisa adotar uma conduta respeitosa. E para aquele que é julgado, eu sempre falo, então você vai precisar se fortalecer. A gente vai ter que trabalhar no seu próprio autoblindagem, de que muitas vezes o que você ouve, você vai precisar filtrar e desligar um pouquinho aqui. Eu gosto muito de uma fala do Rubem Alves, que ele fala: existem ouvidos que são virginais e palavras que são verdadeiros estupros. Isso quer dizer que você que ouve julgamentos, que você que fica no lugar, que obviamente quando você tenta o suicídio, você está escancarando que você está em sofrimento. E aí quando a gente observa e a gente olha para a nossa ferida, a gente também tem que, em vez de tentar mostrar que a gente tem razão, né? Uma das coisas que eu mais trabalho com as pessoas que tentam o suicídio é: você não precisa mostrar mais para ninguém qual é a sua verdade e qual é a razão. Você não tem a obrigação de ficar querendo convencer as pessoas que você tem razão. Porque o grande sofrimento, provavelmente, que aconteceu foi originado porque você não foi legitimado no teu sofrimento. Agora, se nem você se legitima, o outro também não vai fazer isso. Né? Ou seja, o autocuidado, a alta preservação e o autorrespeito, ele precisa ser, né, condição número 1 para aquele que tentou o suicídio. Por quê? Ele vai ter que aprender a ressignificar as próprias percepções e ele vai ter que se autogerenciar no sentido dele se fortalecer e se deixar mais forte mesmo para que ele possa receber ataques, né, e ele não se sinta tão vulnerável e tão à mercê dos julgamentos alheios, que a gente fica fraco mesmo, quando a gente tem essa ideia de que a morte seria uma possibilidade, é como se a gente estivesse definhando existencialmente, e lembra que eu falei que uma das fragmentações que a gente tem é a falta de credibilidade no nosso próprio potencial. Quem de nós já não passou por situações que a gente falou: nossa, eu não vou acreditar, eu não acredito que eu vou passar por isso. Né? Então, eu vivo existencialmente aquilo que eu nomeio como um tsunami. E a gente viver um tsunami, né? Na verdade, a gente fica em fragmentos, em frangalhos. E o que a gente precisa fazer? Né? Ajudar as pessoas a se fortalecerem existencialmente, para que elas possam, né, um dia, quem sabe, e esse tem sido o meu trabalho de acolhimento, para que ela possa falar: eu passei por essa situação. Isso quer dizer que eu não sou fraco, não. Isso quer dizer que eu consigo lidar com algumas adversidades, inclusive se eu já lidei com aquele momento em que eu pensei que a morte seria a melhor solução, né? Eu já consegui suportar isso. E quando a gente consegue se dar essa ideia de que, nossa, olha só, não sou fraco, não, você consegue enfrentar, inclusive, os julgamentos alheios.
Então, você entende que a gente tem que fazer um trabalho, e eu gosto muito dessa ideia, de ajudar as pessoas a acreditarem no potencial, porque cada um veio com uma missão. E se cada um de nós viemos com uma missão diferente, né, nós precisamos ajudar as pessoas a confiarem nessa missão. Eu acho muito bacana, né? Eu sinto eu tenho uma sensação, por exemplo, às vezes eu vejo algumas pessoas falando de estarem com ideação suicida, de estarem depressão, pessoas que têm uma vida profissional, têm uma vida familiar, têm filhos, e elas se julgam também por isso, por ter tudo isso, e ao mesmo tempo estar nessa situação, estar com depressão, e aí se oferece, por que não participa de um grupo de apoio que a gente tem, é gratuito, vai lá, participa, né? É uma forma de te ajudar, de repensar alguns conceitos, algumas questões que podem estar te atrapalhando, e eu sinto que as pessoas têm um entrave aí, né? De buscar essa ajuda. Por que isso acontece, né? Por que tem essa... Ao mesmo tempo que eu estou me sentindo lá embaixo, que eu não estou me sentindo com força de lutar, quando alguém te oferece alguma coisa, você tem dificuldade de pegar. Eu não sei se eu estou me fazendo compreender. Veja se é isso. Normalmente, quando a gente se machuca, a tendência é a gente se afastar, porque a gente não quer ser machucado, e isso é um instinto de sobrevivência. Fera ferida é aquela que se machucou um dia e começa a generalizar, que não pode contar com a ajuda de outra pessoa. E aí a pessoa começa a desenvolver, até como momento de preservação, ela começa a desenvolver a ideia de que ela precisa se tornar autossuficiente. E é muito comum as pessoas, principalmente, que foram feridas, e quem de nós não foi, né, Cristina? Quando se machucou, quando teve uma decepção relacional, quando se frustrou nas próprias expectativas com o outro e consigo, né? É muito comum eu ver pessoas que se tornam acuadas e isoladas, acreditando que ninguém mais vai ajudar. Eu gosto muito daquele ditado popular que fala que cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça. A gente não é cachorro, né? Mas a gente que sofre por necessidade de preservação, a gente começa a trazer várias generalizações aqui. Quando eu falo aqui, a nossa mente, a nossa imaginação, ela pode ser nosso pior inimigo, porque ela faz de uma situação que a gente poderia ter medo ser transformado em pânico. E aí, então, muitas vezes, quando a gente está com o coração bem machucadinho, a gente se torna cético, que a gente pode contar e pedir ajuda para um outro. E aí, então, é isso que vai acontecendo quando a gente se sente agredido, violentado e abusado. Muitas vezes eu tenho acompanhado pessoas que foram violentadas e abusadas. Então, isso um jeito mais crônico de lidar com a agressividade. Uma coisa é eu te agredir, a outra coisa é eu te abusar, né? Então, quer dizer, a fronteira foi totalmente, né, quebrada, desrespeitada. Então, aquele que principalmente se sentiu violentado e abusado é aquele que mais vai precisar de um tempo, né, meio acuado, meio isolado, para tomar fôlego, porque senão a pessoa fica em carne viva. E aí, então, muitas vezes eu começo a ver pessoas que começam a acreditar que ou tem que dar conta de tudo sozinha, né? Então, assim... Carregar um pouco nas costas. E começa a colocar todo mundo nas costas, e o mundo é muito pesado, é muito grandão, né? E começa a ser cruel consigo. E aí, então, a gente começa a ver uma complexidade de comportamentos autodestrutivos, como você bem falou. A gente começa a achar que a gente, primeiro, tem que carregar o mundo nas costas, que a gente está sozinho e que não tem mais esperança. Então, a gente começa a generalizar que todo tipo de ajuda vai ser inócuo, vai ser, né, não vai adiantar. E aí, eu gosto muito de um filme que eu sempre falo, que é As Vantagens de Ser Invisível.
E é um filme de um moço que vive, né, o suicídio, né, sofre pelo impacto do suicídio do melhor amigo. E ele vai mudar de escola. E nessa mudança de escola, ele se apaixona por uma menina que só se relaciona com tranqueira, sabe? Com cara ruim, abusador mesmo. E ele fica indignado, porque ele gosta da menina e a menina se relacionando, e ele pergunta para o professor de inglês, né? Por que que as pessoas só, né, se relacionam com gente que não presta? Mais ou menos isso. E aí o professor de inglês fala assim, porque a gente só aceita o amor que a gente acha que merece. Difícil isso. É isso. Porque aquele que viveu uma vida, né, que teve uma desesperança, na verdade, que só foi violentado, foi agredido, e a linguagem que chegou para ele é de agressividade, não vai conseguir achar que pode ser amado, não vai acreditar que pode buscar ajuda e que vai receber. Por quê? Como uma manutenção dessa autopreservação, para não se frustrar mais, acaba acreditando que o amor não serve para ele. E aí, então, eu sempre convido essas pessoas que eu vejo que estão generalizando, porque já se sentiram muito sozinhas, já se sentiram muito isoladas, muito desrespeitadas e violentadas. Eu vou falando assim, qual é o amor que você se permite receber? E a gente vai de pouquinho em pouquinho tentando, né, ajudar essa pessoa a se fortalecer naquilo que ela aceita ser nutrida, naquilo que ela consegue aceitar. E é isso, a gente só aceita o amor que a gente acha que merece, e muitas vezes o que a gente tem que trabalhar com essas pessoas é uma frase que eu falei para mim quando eu adoeci da inflamação cerebral. Como é que eu vou aceitar o luxo se eu só aceitei lixo? Você vê que é um trabalho de ressignificação que a gente tem que ter e de aceitação. Que como é que eu vou agora me abrir para o amor, para aquilo que eu acho que é saudável, qualidade de vida, luxo? Porque é um luxo a gente poder se dar o que é bom, né? Porque a gente está tão, né, num Mas está mundo muito atrelado à autoestima, né? de ajudar e fortalecer a autoestima. É isso, mas a nossa autoestima é construída. Infelizmente, ela não vem num kit que a gente pode comprar em farmácia, entendeu? Então, por isso que é um trabalho árduo. E aí, esse é o caminho da prevenção que eu estou convidando. Quando eu falo que acolhimento não é só acolhimento do outro, é você aprender a se acolher. É você falar, escuta aqui, eu não vou mais permitir mais abusos. Eu quero, né, me colocar num lugar de ficar indignado que eu só recebi o lixo até agora e agora eu vou buscar o que é bom. Eu vou buscar a minha qualidade de vida. E mesmo você que tentou o suicídio, né, tem condições de ressignificar as suas percepções, se você se abrir. Agora, não vai querer amor de quem não pode te dar também, senão você vai ficar frustrado. Vai, né, buscar ajuda, né, para aquelas pessoas que podem te trazer uma diferença na maneira de tratativa. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente se acostuma com o que é ruim. E aí a gente esquece que tem muitas pessoas também que são boas. É que a gente fica insistindo naquilo que é tranqueira, entendeu? Então, para de cismar que algumas pessoas que nunca te deram o que você queria receber vão te dar, né? Assimila, aceita que dói menos e vai procurar outras pessoas e outras possibilidades para você sair do teu próprio limbo existencial. A gente tem, sim, condições de acolher a nossa existência. Mas a primeira coisa é você entender que a tua autoestima é uma questão que você vai precisar construir. E aí você constrói com a ajuda de psicoterapia, com a ajuda de medicação, com a ajuda de alguns anjos bons que aparecem em nossas vidas, que fazem com que a gente se sinta importante. Então, não fique ouvindo críticas de quem não conhece a sua história. Vai buscar gente que te empodera, que te ajuda, que são os bons anjos que a gente tem condições de acessar. E vocês, para mim,
né, do Hospital Santa Mônica, você, Cristina, né, e o Alexandre e outras pessoas mais, têm sido muito anjos bons, né, porque assim a gente precisa ajudar sempre as pessoas a encontrarem luz. Né, e desde que eu conheci vocês, eu tenho encontrado uma grande luz, né, de esperança, inclusive, para fazer a diferença no sofrimento existencial. Um outro ponto que você colocou é em relação aos idosos. Você falou que é uma população jovem, dos adolescentes, e idosos que cometem suicídio, né, ou tentam o suicídio. Por quê? Solidão? A solidão é um grande marco, né? A sensação também, uma percepção de que aquele que se aposenta deixou de ser produtivo, né? Então, é assim, aquela ideia ligada à produtividade, né? Que dava prazer antigamente, o idoso, ele precisa entrar em contato com esse luto, né? Porque muitas vezes ele precisou deixar, até pela aposentadoria, então esse lugar de ser produtivo e aquele que era o provedor, principalmente financeiro, ele vai precisar ser mudado, né? Vai ter uma alteração nesta percepção das pessoas e dele mesmo. O idoso também começa a entrar em contato com várias limitações, isso é reais, inclusive físicas, né? Ele começa a perceber que os amigos também estão falecendo, então ele precisa lidar com, além das limitações físicas, emocionais, as relacionais também, porque ele envelhecendo, ele vai percebendo que os amigos também vão partindo. Então, são duas fases, tanto a adolescência quanto a velhice, são duas fases de muitas mudanças. E aí, todas as vezes que a gente tem mudança e a gente entra em contato e constata os nossos processos de luto, a gente começa a entrar em crise, porque o luto é uma crise, né? Um processo de luto é uma resposta natural que somente um ser humano consegue se enlutar, um objeto não se enluta, porque um ser humano se dá conta daquilo que ele perdeu. E aí, quando eu falo perdeu, existem mortes simbólicas e mortes reais, né? Que a gente precisa lidar, e é isso, o próprio nosso processo de luto é uma resposta a todas essas perdas. Então, você percebe que a solidão, né, no idoso, na velhice, ela fica muito mais clara, porque ele também, o idoso, o velho, começa a se questionar sobre a própria produtividade, o próprio sentido de vida, mas eu quero também trazer uma coisa que eu aprendi com Maria Júlia Kovacs, que é minha orientadora, tanto do doutorado quanto do pós-doutorado. Ela sempre falava uma frase que eu gosto bastante: a velhice não significa antecâmara da morte. Ou seja, existe, né, uma errônea percepção de que o velho é aquele que vai morrer. Isso não é verdade, né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem mortes que acontecem na infância. Isso quer dizer que não é porque a pessoa está envelhecendo, e a gente também tem que ressignificar essa maneira que a gente percebe, principalmente o idoso aqui no Brasil. Né? Porque nas culturas orientais, os japoneses, eles reverenciam os velhos, né, como os sábios, né? Aqueles que são dotados de sabedoria, e aí, na nossa cultura japonesa, eles são muito reverenciados e muito, né, Respeitados, né? respeitados. E que esse é o acolhimento que provavelmente eu estou falando, sabe? Porque a gente tem que mudar as nossas maneiras, né, de perceber e os paradigmas que a gente tem em relação às pessoas, né? Porque é como se a gente falasse assim, então, o adulto, somente o adulto que é o produtivo, né? E, na verdade, a gente está vendo toda uma ressignificação. As crianças, elas são produtivas porque elas nos ajudaram, elas sabem mais da internet do que a gente, os adolescentes trouxeram os potenciais deles, e os velhos realmente tiveram uma certa dificuldade, porque muitos deles não tinham essa facilidade da internet. Então, nesse tempo de pandemia, a nossa preocupação, principalmente do programa Raise Somos Mudanças, foi uma atenção aos idosos. Então, eu, Maria Júlia Kovacs, Nelly Nucci e Paula Calbianco fizemos várias rodas de conversas que a gente trazia essa questão da velhice à tona. E aí eu vou compartilhando com vocês essa roda de conversa, e aí a Cris, se quiser, coloca também, se vocês Lógico. quiserem, no site de vocês, porque são discussões que a gente tem feito
destinados para essa ideia da velhice, né, desses cuidados. Inclusive, também, a gente fez várias rodas de conversa sobre os cuidadores formais, os cuidadores de instituições de longa permanência, que hoje a gente não fala mais asilos, né? Então, assim, a gente começou a questionar, porque realmente a solidão para a velhice durante esse tempo da pandemia ficou muito maior, né? Porque eles não podiam receber visitas. Risco, né, de contágio. E é muito difícil. E aí eles também foram responsabilizados inicialmente como os vetores, né? Então, assim, foi muito pesado para os idosos, e isso realmente a gente precisa ponderar, né? E trazer uma certa atualização na maneira, porque antigamente eles não. Ó, primeiro as crianças eram vetores, depois os velhos também. Quer dizer, a gente está vivendo uma situação de incerteza que quanto mais a gente buscar culpados, menos a gente vai contribuir para o outro, né? Então, quando você me traz essa questão da velhice, realmente é uma das coisas que o velho, envelhecer aqui no Brasil não tem sido muito fácil, né? Porque a aposentadoria não é uma coisa fácil, a falta de acessibilidade, né? Enquanto a gente andava nas ruas, a gente vê que escancaradamente é muito difícil a gente ter acessibilidade, né? E aquele velho que está lidando com as dificuldades e as limitações, né, do corpo, né, as limitações físicas, ele tem um sofrimento muito maior que a gente precisa, né, prestar atenção. Karina, a sua grande mensagem hoje aqui para a gente, então, é se eu identificar alguém que está com ideação suicida ou que tentou o suicídio, a melhor forma é acolher sem julgar. Respeitar, tentar ouvir, enfim, traduza um pouquinho melhor para mim, para que os nossos ouvintes entendam de que forma que eles podem, primeiro, estar atento aos sinais e de que forma que eles podem efetivamente ajudar, seja ele amigo, familiar, enfim. Como ele pode ajudar quem está em sofrimento? A primeira coisa é não ficar, isso é um desafio, a gente não ficar perguntando por que ele tentou o suicídio. A primeira coisa é, eu sei que você tentou o suicídio e estou com você. Essa é a primeira fala que a gente precisa tomar, sabe? Porque as motivações, nem a própria pessoa que tentou, às vezes, conseguem saber. Né? E isso, né, eu tenho uma outra frase que eu falo, a vida é a arte que leva tempo. A gente vai descobrindo, né, estratégias para lidar com o nosso próprio sofrimento. Então, quando você lidar com uma pessoa que tentou o suicídio, obviamente, você pode falar, você tentou o suicídio, mas eu estou aqui com você, sem te julgar, e eu quero que você saiba que você não está sozinho. Muitas vezes, mesmo você recusando a minha ajuda, eu estou de olho em você. Eu estou aqui, eu quero que você conte comigo. Eu quero que você, de repente, se você precisar conversar, eu vou estar aqui, porque eu quero entender qual é o seu sofrimento. Eu não tenho uma promessa de que eu vou te salvar, tampouco. Eu não tenho uma promessa de como é que a gente vai lidar com esse problema. Mas o que eu estou aqui, né, disposto ou disposta a estar com você para a gente tentar solucionar um problema que você acha que é insolúvel e que você achava que a morte poderia resolver. Escuta, tudo tem um jeito. Né? Eu tenho um mantra que eu falo, se tem vida, tem jeito. Então, você está vivo. E muitas vezes as pessoas se lamentam por estarem vivos. E eu falo, olha, eu quero que você saiba o quanto importante você é para mim e para minha vida. Eu quero que você saiba que eu não tenho condições de ficar 24 horas, porque eu não sou onipresente, mas eu quero que você saiba que, na medida do possível, eu vou tentar estar com você. Né? E se você não puder contar comigo e eu não tiver disponibilidade nesse momento, vamos procurar ampliar as pessoas com quem você pode confiar e que você pode desabafar. Muitas vezes eu tenho essa crença também, quem não explode, implode. Então a gente precisa encontrar várias maneiras de escoamento. E aí eu não me coloco como a única pessoa de escoamento, sabe? Eu não me coloco como onipresente e onipotente, mas eu falo, eu te entendo como uma pessoa muito amada por mim. Então eu quero que você saiba que se depender de mim,
naquilo que eu puder te oferecer e quando eu puder também, eu quero te ajudar. Agora você tem que fazer um pacto comigo. Me ajuda a te ajudar. Porque se isso acontecer, a gente vai caminhar juntos. E a gente tende a ver que daqui a algum tempo a gente vai estar rindo dessa situação. Mas eu quero te garantir o quanto importante você é para mim. E eu não quero que você desista de você. Eu só vou desistir, e aí muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho esperança. Aí eu falo, eu empresto a minha, mas depois eu pego de volta. Você entende? Porque a ideia é a gente estar nessa caminhada que não é fácil, viver não é fácil. Né? Mas se a gente ainda está vivo, a gente precisa descobrir um jeito da gente deixar, né, a nossa existência de uma forma tão digna, para que no momento da nossa morte, quando for acontecer, porque vai acontecer para todos, a gente deixa saudades. Né? E as saudades que a gente vai deixar é esse legado da maneira como a gente enfrenta os nossos problemas, da maneira como a gente encara as nossas dificuldades. Esse é o teu legado. Você nunca pode esquecer que você é uma história. Né? Uma longa história que faz sentido, você não está aqui nessa existência por acaso. Né? Mesmo que você não tenha descoberto qual a tua missão, vai vir daqui a algum tempo. Mas você tem que se dar a oportunidade de amar, deixar que o amor apareça em você e, principalmente, de você descobrir o que significa amor próprio. E aí, então, você vai aprender a transformar o que eu chamo de extrair flor de pedras, que é transformar dor em amor. Se dá essa chance, minha gente. Então, tanto aquele que é um familiar, que se encontra em desespero por ter alguém que ama, né, que está tentando o suicídio, quanto aquele que tentou o suicídio, a ideia é que juntos somos mais fortes. A ideia é que a gente precisa fazer esse acolhimento sem este julgamento. E o que significa não julgar? Significa respeitar que a pessoa está tão em carne viva que ela não vai conseguir te responder. Mas pouco interessa o porquê que ela tentou. O que mais interessa é ela estar assegurada de que ela não está sozinha nessa situação difícil. Agradeço demais você, como sempre, fantástica. Olha, eu adoro vocês, né? Eu gosto muito e eu tive o privilégio de conhecer o hospital agora, né, presencialmente. Então, assim, mais do que nunca, eu tenho vocês como um locus de acolhimento e de pertencimento. E eu que te agradeço, Cris, pelo primeiro momento que você apareceu na minha vida, querida. Imagina, eu que te agradeço por tudo e por estar passando nesse Setembro Amarelo uma mensagem de otimismo e de apoio para quem está nesse momento aí de angústia, de aflição, e orientando as pessoas de como ajudar, né? Qual é o teu papel nesse momento tão difícil de alguém que você gosta, né? Sem julgamento e com muita força. Karina, muito obrigada de coração pela sua mensagem, te agradeço e espero contar com você mais vezes aqui, tá bom? Conte comigo. Obrigada. Obrigada, querida. Tchau, tchau.